pessoal, o tema de hoje será vanguardas europeias, um assunto importante de artes que tem caído bastante nas provas de linguagem. Vamos lá? As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa, a partir do início do século XX. As que mais se destacaram foram o expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde a pintura, arquitetura, literatura, música e etc. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. No Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana de Arte Moderna de 1922. Mas esse assunto é para outro vídeo. Contexto histórico. Com o advento da Revolução Industrial do século XIX e a Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Destacam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas e dentre outros. Dessa forma, os movimentos artísticos europeus, surgidos no fervor dos ideais da época, foram diretamente contra os ideais da guerra. Os artistas utilizavam da ironia e a capacidade de chocar o público em busca de uma ressignificação do que era considerado arte. Os artistas vanguardistas romperam com todas as tradições anteriores, fazendo diversas experimentações com materiais e técnicas diversas, consolidando o caminho para o surgimento dessa chamada arte moderna. Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos e o progresso, como é o caso do futurismo italiano. Agora falando um pouco sobre os movimentos. Expressionismo. Entendida como a primeira vanguarda, valorizava a arte primitiva e a gravura. Surgiu em Dresden, na Alemanha, em 1905. Foram os primeiros a postular que a arte não deveria seguir uma representação mimética da realidade, algo incomum a todas as outras vanguardas. Para os expressionistas, a arte deveria expressar a realidade subjetiva, parte da percepção de cada um. Figuras deformadas, cores vibrantes, estéticas do grotesco são algumas de suas características. Possuía um caráter deveras subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente por enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano. O artista norueguês Edvard Munch poderia ser considerado a grande inspiração do Die Branch, grupo que deu origem ao movimento e precursor do expressionismo. Sua obra mais importante é O Grito, de 1893, uma das obras mais emblemáticas do pintor. Além dele, merece destaque o artista Van Gogh, que também influenciou profundamente o movimento. Fauvismo. O fauvismo foi um estilo de pintura baseado na intensidade cromática, simplificação das formas e utilização das cores puras, além de utilizá-las arbitrariamente, sem compromisso com as cores reais. Por conta dessas características, durante o Salão de Outono, alguns desses pintores foram chamados pelos críticos de fauves, ou os feras em português. Alguns nomes importantes do fauvismo são André Dréan, Horton Fries e Henri Matisse, o mais conhecido. Cubismo. Em busca da ruptura com a tradição artística consolidada, em consonância com a nova realidade industrial, em que o tempo é mais acelerado, os cubistas tinham como principal característica o banimento da perspectiva plana e a geometrização das formas. Diferentes perspectivas sobrepõem-se, inovando as artes plásticas e a literatura, fazendo o uso da técnica da colagem e da representação de diversas perspectivas ao mesmo tempo. Foi iniciado em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso. Essa corrente artística teve como inspiração o trabalho do artista Cézanne e ramificou-se em duas vertentes, o cubismo analítico e o cubismo sintético. Na primeira, as formas e figuras são tão desconstruídas e fragmentadas que tornam-se irreconhecíveis. No sintético, os artistas voltam à representação figurativa, não mais a uma abordagem realista nos temas. No Brasil, o movimento cubista influenciou alguns artistas, como Tarsila do Amaral. Surrealismo. Impulsionados pela teoria do psicanalista Freud,
Os surrealistas propuseram uma arte que aborda o universo onírico e do inconsciente, abolindo as fronteiras entre o sonho e a realidade, entre a lucidez e o delírio. O surrealismo proporcionou novas técnicas de composição artística, valorizando os processos não racionais do cérebro, em oposição à objetividade cientificista, mecanicista e hiperlógica. Alguns artistas que merecem destaque são Giorgio de Chicro, Max Ernst, Joan Miró, René Magritte e Salvador Dalí. A literatura e as artes plásticas brasileiras sofreram grande influência dessa vanguarda. Merecem destaques o escritor Oswald de Andrade e os artistas plásticos Tarsila do Amaral, Ismael Neri e Cícero Dias. Futurismo. O movimento futurista foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Marinetti, no dia 20 de fevereiro de 1909. E o ano seguinte, diversos artistas lançaram um manifesto futurista relacionado diretamente com a pintura. Contaminados pelo entusiasmo da modernização acelerada das cidades, que se tornaram metrópoles, os futuristas cultivaram a velocidade, a máquina, as invenções, glorificando o mundo industrializado e propondo experimentos estéticos que refletiam essa aceleração e dinamismo. Entusiasta também do patriotismo, muitos dos seus seguidores acabaram por apoiar declaradamente o fascismo italiano de Benito Mussolini. Outros representantes são Umberto Bassioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo e Gino Severini. No Brasil, os ideais da Semana de Arte Moderna, que inauguraram o movimento modernista no país, sofreram grande influência do futurismo. Isso porque a rejeição ao passado, bem como o culto do futuro, proporcionaram os ideais modernistas. Dadaísmo foi um movimento ilógico encabeçado por Tristan Tzara em 1916, que mais tarde ficou conhecido como propulsor dos ideais surrealistas. Além dele, outros líderes do movimento foram o poeta alemão Hugo Boll, o pintor e escultor e poeta franco-alemão Hans Arp. Provocador, inovador e arrojado, os dadaístas foram bastante impactados pela catástrofe e matança generalizada da Primeira Guerra Mundial, que incutiu nos artistas um desprezo ainda maior pela cultura tradicional. Abolindo as leis da lógica e tendo como lema a destruição também é criação, o dadaísmo foi uma das artes de vanguarda que mais valorizou a ruptura, negando todos os valores vigentes, todas as regras e todas as tradições, propondo uma anti-arte. Sem dúvida, o pintor e escultor Marcel Duchamp foi uma das figuras mais emblemáticas do movimento dadaísta, com seus objetos prontos, ready-made, que se afastaram de sua função original. A Fonte é uma das obras mais representativas desse momento. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, além de conferir nossos outros vídeos. Para ter mais acesso a conteúdos e mapas mentais, acesse nossa página no Instagram, @pet.enem. Bons estudos!